ela falava assim: tadinho, tadinho. Ela veio no ensaio, né, Laio? Ela veio no ensaio, ela ficou indignada. A hora que batia em Jesus, ela falava assim: tadinho, tadinho, pode não, né? E as crianças gostam, principalmente as crianças. Por que será que as crianças gostam desse lugar aqui, pessoal? Vamos lá, por que as crianças gostam desse lugar? Vamos lá, pessoal, me ajuda. Por causa da dança, né? A dança profética, né? Glória a Deus, o Senhor é bom. Pessoal, abra comigo no livro de Juízes. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês. Hoje nós temos a ceia, né? Nós vamos compartilhar a ceia. E você que está em casa, a dona Maria Badia, ela é de Uberlândia, que toda semana está conosco, ela participa dos cultos. Acho que é a avó da Tayla. Desde quando começou a ser transmitido, toda semana a dona Maria Badia está conosco, lá de Uberlândia. A dona Emília está conosco, ela participa de manhã, participa online, né? E nós estamos aí. Então, dona Badia, um abraço. Você que está online aí, o Senhor te abençoe. E eu quero compartilhar com vocês outra coisa, pessoal. Nós estamos lá com o ponto de pregação, tem sido uma bênção. E daqui uns dias nós vamos começar, né, uma campanha lá no ponto de pregação chamado Grão de Mostarda. E se você depois quiser descobrir o que vai ser a campanha do Grão de Mostarda, nós vamos entregar um pacotinho para você com um grão de mostarda. E tudo que você for fazer, no lugar que você for, você vai lançar aquele grão de mostarda no ato profético. Porque a Bíblia diz... tá. E quem quiser fazer um ato profético com um grão de mostarda, talvez você tenha que fechar aquela situação, um ato profético na sua casa, com seus filhos. Então, se você quiser descobrir, não é? Vai lá no ponto de pregação. E tem sido demais, não é, pastor? Tem sido demais, glória a Deus. Queridos, depois no final você pode fazer a inscrição dos seus filhos, com a Ana Laura lá no fundo, não vai embora, você pode levantar uma oferta. Queridos, olha só, R$20, o que você compra com R$20? Nem um carrinho da Hot Wheels. Olha só, não, um carrinho da Hot Wheels é 17, né? Mas olha só, para investir durante 3 dias, vai ter lanche para as crianças, investir em várias coisas. É pouco demais, não é, queridos? Aos olhos humanos. Então, invista na vida dos filhos. Mas se você não tiver os 20, me procura, que aí eu vou procurar a tia Vera, a Cleire, elas vão te abençoar. O Marcelinho, a Lucineire, a Luciana, a Cíntia, pode deixar que eu vou dar um jeito na sua vida, tá? Pode procurar. Amém, pessoal? Amém? Outra coisa, olha aqui, então deixa eu só falar um negócio, é apenas 100 inscrições. Se alguém chegar, acabou, mas não tem jeito. Quem pode fazer? Talvez você não tenha filho, mas você tem um sobrinho, você tem um vizinho, você tem alguém que você quer trazer, invista, tá bom? Beleza, pessoal? E outra coisa aqui, só para terminar, que nós já vamos entrar na palavra. Esteja orando pelo nosso local lá no ponto de pregação. Nós estamos lá com um monte de projeto, e aí eu conto com vocês. Vamos lá. Juízes capítulo 9, versículo 7, vamos lá. Se você tiver uma caneta, um papel, queridos, é tão interessante, porque antes de nós lermos, eu já estava pregando alguns dias sobre a mesa do Senhor, principalmente nos cultos de domingo, sobre a mesa. A primeira vez que eu preguei, eu falei sobre o segredo da mesa, algumas mesas que nós devemos assentar e algumas mesas que nós devemos levantar. Depois, na chegada do encontro, eu preguei sobre a mesa que cura. Quando nós assentamos à mesa, Deus traz cura no nosso coração. Você sabia que na mesa traz cura? Quantos maridos foram curados porque a esposa fez uma janta gostosa e quando ele sentou na mesa, aquela mesa curou.
restaurou aquela família. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma mesa chamada a mesa de Jesus. A mesa que Jesus ele colocava e ele chamava algumas pessoas para sentar à mesa. Mas hoje à tarde, meditando nessa palavra, o Espírito Santo começou a me levar num outro caminho. Depois, numa outra oportunidade, eu vou falar sobre isso. Mas hoje eu quero ler sobre o texto de Jorão, a parábola de Jorão. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar no seu coração e vai falar no meu coração. E eu tenho certeza que eu quero trazer uma roupagem nova sobre essa parábola. Porque geralmente quando nós lemos esse texto, nós sempre levamos para o lado da política. Mas hoje eu quero te mostrar algo particular para a sua vida e para a minha vida. E eu quero te mostrar algumas coisas que podem mudar a minha história e a sua história. E esse texto aqui é muito interessante, né? Porque nós vamos descobrir algumas coisas. E eu estou no capítulo, eu estou na minha história errada aqui. Espera aí só um minutinho, tá bom? E tem algumas coisas que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Você sabia que os céus ama curar a nossa vida, e os céus ama mudar a nossa história. Deus ele trabalha para mudar a minha história e a sua história. E hoje nós vamos ver esse texto, que é um texto bem interessante, que nós vamos aprender um pouquinho sobre a parábola de Jorão. E o que isso tem para nos ensinar nessa noite? E se você puder meditar, você vai entender algumas coisas. Aqui diz assim então, para mim e para você. Olha só que interessante. Avisando disso, Jorão foi e se pôs no cimo do monte de Gezarim, em alta voz clamou, dizendo: ouve-me, cidadão de Siquém, Deus vos ouvirá e vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e dissera a oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixai eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Então disseram a árvore à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não saia do espinheiro fogo que consuma o cedro do Líbano. Pai, é a tua palavra, queremos te louvar, queremos te agradecer por essa noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui nesse lugar. A tua palavra diz que mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Por isso, nessa hora, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale e não te cales, em nome de Jesus. Queridos, eu quero só trazer um contexto para vocês entenderem essa parábola. Certa vez Jorão chegou e ele contou uma história, falou assim: olha, pedimos para que a figueira, a videira, a oliveira nos governasse, e nenhuma delas quis governar. Então pedimos ao espinheiro, e o espinheiro quis governar sobre o povo. E eu quero mostrar algumas coisas só para vocês entenderem aqui o contexto. Quem era Jotão, né? Isso, Jotão. Quem era Jotão? Jotão, ele era filho de Gideão. Gideão era um dos libertadores de Israel. E Israel, ele sempre teve inimigos. Durante toda a história de Israel, Israel teve alguns inimigos, entre eles os midianitas. Quem eram os midianitas? Os midianitas eram aqueles que esperavam a colheita, porque de ano em ano, toda vez que o povo de Israel plantava, que eles iriam colher, os midianitas vinham e roubavam a colheita. Os midianitas são aqueles que nos deixam plantar, e quando é a época da colheita, eles vêm e roubam. É aquilo que rouba a nossa alegria, é aquilo que deixa você começar a festa. Eu não sei você já percebeu, que todo ano, quando chega final do ano, principalmente o Natal, e quando nós vamos reunir ali várias famílias, eu não sei a sua, se a sua é diferente da minha, mas quando as famílias se reúnem, e já preparou toda a festa, e de repente sempre acontece algo
para roubar a alegria. Você já percebeu? Sempre acontece algo que vem para roubar. Então os medianitas é um espírito que rouba a alegria. De repente a pessoa preparou ali um aniversário, e preparou a festa está preparada, está tudo organizado, e de repente vem esse espírito dos medianitas para roubar a alegria. Você já viu quando a pessoa chega e fala assim, mas espera aí, já viu que as pessoas gostam muito de dar opinião? Eu posso te dar um palpite? Hoje você vai falar assim, não, pode não, você pode fazer um pix. Eu aprendi agora isso. Às vezes as pessoas falam assim, eu posso te dar uma opinião? Não, você não pode dar uma opinião, você pode fazer um pix. Dependendo do valor, eu abro para negociação. E se o valor for muito bom, eu deixo você dar o palpite. E sempre esse espírito dos midianitas vem para quê? Para roubar a alegria. Ele deixa você preparar a festa, mas esse espírito dos midianitas vem para roubar a sua alegria. Então, quando tudo estava preparado ali para a colheita, o que é colheita? Colheita é alegria. Colheita é festejar. Quando o povo de Israel estava pronto para a colheita, esse espírito dos midianitas vinha para roubar a alegria daquele povo. E de repente, eles gastavam tempos para restaurar tudo aquilo. Você já percebeu, né, que às vezes, quando aquilo que é roubado no Natal, a gente gasta o ano inteiro para restaurar, e quando chega o Natal novamente, o que acontece, querido? Aquele espírito vem novamente. Eu não sei, né? E se tem coisa pior do que grupo de família. Você está rindo porque você sabe do que eu estou falando. E você não sai do grupo, porque senão você vira a pauta do grupo. Então você não sai do grupo. E de repente alguém vai e faz outro grupo. Aí você pensa, pelo amor de Deus, me colocar em outro grupo. Alguém já pensou isso ou foi só eu? Vamos fazer terapia de grupo, gente. Hoje é dia de cura, vamos fazer terapia. Essa semana, a hora que eu vi chegando uma mensagem para mim, a hora que eu olhei, eu falei assim, é o espírito de midianita. Eu não estou acreditando. Queridos, sabe aquele ladrão de alegria? Aquele ladrão de alegria. E sabe aquele grupo que não dura nem meia hora? O grupo durou 45 minutos. Não precisou falar nada, que o grupo desfez. Sabe aquele grupo que você olha e fala assim, sangue do cordeiro. E de repente, né? Mas aquele espírito estava muito tranquilo, pessoal. Sabe quando estava muito tranquilo? De repente, pensei, agora é época de colheita. Os midianitas chegam para roubar o quê? A alegria. Então era mais ou menos isso que Israel ele passava. Israel passava por isso. E de repente Gideão, queridos, ele tinha vários filhos ali. Em determinado momento Gideão já estava velho, estava à beira da morte. E Deus deu uma direção para que eles levantassem aqueles filhos como quê? Como líderes. Então para que levantasse vários líderes ali para governar a nação de Israel. Por que eu estou contando isso? Só para vocês entenderem o contexto. Mas de repente, um dos filhos de Gideão, coloca para mim no versículo, deixa eu ver aqui o versículo, só para vocês entenderem. Só pegar aqui o versículo. Coloca aí para mim no versículo, eu não marquei ele, coloca para mim no versículo 2. Versículo 2. Diz assim, falai e peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens. Então ele falou, agora 70 homens vão governar sobre vocês, todos os filhos de Jerubaal. Ele tinha 70 filhos, porque não tinha televisão. Dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Aqui vem falando de Abimeleque. Lembrai-vos também que eu sou osso e vossa carne. Próximo, versículo 3. Então os irmãos de sua mãe falaram todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque. Abimeleque falou assim, ó, mas será que esse tanto de pessoas para governar sobre vocês seria bom? Olha aqui para mim, todos vocês. Sempre quando Deus tem uma direção, algumas pessoas irão trazer dúvida no nosso coração. O diabo sempre vai trazer dúvida. Coloca aí para mim o próximo slide. Então o que aconteceu? Abimeleque
Abimeleque falou assim: será? Então o inimigo ele levanta o quê? Dúvida no meu e no seu coração. Às vezes nós estamos numa direção e de repente o diabo ele traz alguma dúvida. Você precisa tomar uma decisão na sua vida, você precisa ter uma direção. Abimeleque ali, aquele povo tinha uma direção ali de Gideão, que Deus falou: olha, vamos levantar 70 homens. E Abimeleque fala assim, ó: mas será que isso é de Deus? Será que isso vai funcionar? Você já viu quando você tem um projeto que você entende que foi Deus que colocou no seu coração, e algumas pessoas levantam na sua vida e falam assim: mas será que isso é de Deus? Será que isso vai funcionar? E de repente o diabo ele trabalha com o quê? Com a dúvida. Lembra ali quando Jesus, ele estava ali no deserto, o diabo falou assim, ó: se tu és o Filho de Deus. O que é isso? Dúvida. Se você prestar atenção, os céus tinham aberto, uma voz veio do céu e falou: esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Ele tinha uma certeza no coração que ele era o Filho de Deus, mas o diabo trabalhou com o quê? Com a dúvida. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que Deus tem para a minha vida? E naquela hora, o inimigo trouxe uma dúvida no coração do povo, e Abimeleque começou a governar sobre o povo. Sabe o que Abimeleque fez? Matou todos aqueles homens que era para liderar. A Bíblia fala, depois você pode ler, que ele matou todos, mas teve um que fugiu. Jotão fugiu. Jotão era um sobrevivente. Deixa eu só te falar uma coisa: quantos creem que você é um sobrevivente nesses dias? Querido, nós somos um sobrevivente, e Deus trabalha com sobrevivente, amém? Deus trabalha com sobrevivente. Mas o que aconteceu? Jotão era o mais novo, mas Jotão ele foge, porque Jotão ele escapou da morte, porque Deus tinha um propósito para a vida dele, e Jotão se tornou um sobrevivente. Sabe por que até hoje eu e você nós estamos aqui? Porque nós somos um sobrevivente, amém? Nós somos um sobrevivente do sistema, nós somos um sobrevivente da religião, nós somos um sobrevivente. Nós somos um sobrevivente. E Deus ele trabalha com um sobrevivente. E só pode restaurar quem um dia foi restaurado. Só pode libertar quem um dia foi liberto. Se você prestar atenção, os homens que restauraram na Bíblia eram homens que um dia tiveram em frangalhos. Quando você olha a história de Neemias, Neemias só restaurou Jerusalém porque um dia ele foi restaurado. Quando você olha, Deus ele trabalha. Eu costumo dizer algo aqui para nós, que o vaso, se o vaso está quebrado, ele está na mão do oleiro. Se o vaso está inteiro, ele continua na mão do oleiro, amém, queridos? Então o que acontece? Então Deus ele trabalha com sobreviventes. Deus ele trabalha com pessoas. Talvez você olhe na sua família algumas situações que você viveu, algumas circunstâncias que você passou na vida, mas deixa eu só te falar, só liberta quem um dia foi liberto. Estava compartilhando com a Cíntia uma palavra que eu ouvi sobre Moisés. Moisés, em determinado momento da vida dele, Moisés ele viu ali um egípcio matar um israelita, e de repente, quando eles estavam ali, então Moisés ele foge ali da sua família, e a primeira coisa que Moisés fez foi constituir uma família. Querido, se você foge da sua casa, dos seus pais, mal resolvido, você vai criar um problema na sua família que você criou. Então, sabe qual que é o grande problema hoje das famílias? Porque muitos casaram ou constituíram uma família para fugir do lar, e saíram de casa sem resolver problemas do passado. O problema de Moisés foi que Moisés fugiu, e a primeira coisa, ele foi constituir um lar para fugir do problema que ele tinha. E sabe o que aconteceu? Quando ele constitui um novo lar, ele cria o quê? Um novo problema. Então hoje as pessoas estão fugindo de alguns problemas mal resolvidos. Mas deixa eu só te falar algo. Mas eu quero te mostrar aqui algumas coisas para você meditar nessa noite. Para que eu falei isso aqui?
Só para você pensar. Então aqui fala que Jotão, ele era o quê? Um sobrevivente. E quando você olha aqui, ele como um sobrevivente de tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Agora eu quero te mostrar algumas coisas. Coloca o próximo slide para mim. Coloca o próximo slide. Eu quero te mostrar 4 pessoas específicas nesse texto, que talvez eu e você, nós vamos nos identificar nessa noite. Quais são essas 4 pessoas que Jotão, ele fala nessa noite? É lógico que ele estava contando uma parábola aqui, a respeito de Abimeleque, mas quais são as 4 pessoas que ele fala? Coloca aí para mim, o próximo slide. Qual que é a primeira pessoa? Então ele fala da pessoa oliveira. Quem que é a pessoa oliveira? Ele fala assim, olha, ele pediu para a árvore. Você pode ver que Jesus, ele sempre conta parábolas, você já viu? Ele gosta muito de falar de árvore. Ele fala de árvore, ele fala de águia, ele fala de rios. E uma das coisas que o Senhor muito nos ensina é através da árvore. E aqui o que me chama a atenção? Então, qual que é a primeira pessoa que eu coloquei? A pessoa oliveira. A pessoa oliveira é aquela pessoa que traz esperança. Você fala, pastor, mas como? Coloca aí para mim, Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, versículo 7. Gênesis 8. Aqui vem contando sobre o dilúvio. E depois de muitos dias, Noé estava na arca com a sua família. E depois de muitos dias que eles estavam na arca, a Bíblia fala que ele soltou um corvo, o qual tendo saído e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Versículo 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Versículo 9. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou e recolheu consigo na arca. 10. Esperou ainda outros 7 dias, de novo soltou a pomba fora da arca. Versículo 11. À tarde ela voltou e trazia no bico o quê? Vamos lá, igreja? Uma folha de oliveira. A folha de oliveira fala de algo que traz esperança. Depois de ter um dilúvio sobre a terra, aquela pomba trouxe na sua boca uma folha de oliveira. Então a folha de oliveira, a pessoa que é oliveira, é a pessoa que traz esperança. É aquela pessoa que tem na sua boca sempre uma palavra de esperança. Em meio ao caos, em meio do dilúvio, em meio da dificuldade, a pessoa sempre tem uma palavra de esperança. Você já viu aquela pessoa que quando ela chega, ela sempre chega trazendo uma palavra de ânimo no nosso coração? Ela chega trazendo esperança, falando, olha, em meio ao dilúvio, em meio à dificuldade, tudo isso que você está passando, eu quero te dizer que Deus está com você, essa circunstância vai mudar na sua vida. Porque a pessoa que é oliveira, ela tem na sua boca sempre uma palavra de vida, ela tem uma palavra de cura, ela tem uma palavra de restauração. Então, queridos, eu quero te perguntar nessa noite, você quer ser uma pessoa oliveira? Uma pessoa que traz esperança? Não é porque você não está passando por dificuldade, porque naquele dia estava acontecendo o dilúvio, estava acontecendo uma catástrofe, mas uma pessoa, independente da circunstância, ela sempre tem uma palavra de esperança. Ela chega para as pessoas e fala, olha, Deus pode mudar essa circunstância, Deus pode mudar o seu casamento, Deus pode mudar o seu marido, Deus pode mudar a vida dos seus filhos, não importa o que você está passando. Sabe, queridos, talvez, eu não sei você, mas nós enfrentamos tanta luta. Durante essa pandemia, a minha irmã, ela enfrentou algumas dificuldades e tal, e ela passou mal ali no trabalho dela, e ela foi atendida, ela fez uma bateria de exames, e quando ela fez alguns exames, descobriu que o coração dela estava parando de funcionar, o coração dela estava funcionando só 22%. Só 22%. Ela me ligou desesperada, eu falei assim, então é tempo de nós lutarmos. Ela falou assim, e o médico falou que não tem cura, e se você for descobrir, a perspectiva de vida é muito pequena. Ela ligou desesperada, e parece até isso que eu vou falar algo aqui para vocês, talvez você vai pensar que é insensibilidade, e ela tinha chorado muito tal, eu falei, chorou? Ela falou, chorei. Eu falei assim, agora levanta e vamos lutar, porque choro não vence batalha.
o choro não vai curar seu coração. Então é tempo de nós lutarmos, né? Tal, passou, e ela passou mal esses dias de novo, foi fazer a bateria de exame. O que aconteceu? O coração estava funcionando só 19%. Ela me ligou desesperada, tal, falei assim, então, seu coração está funcionando, então ainda pode lutar ainda mais um pouco, vamos continuar lutando. Vamos continuar lutando, porque a última palavra vem do nosso Deus. Porque poderoso é o Senhor. Ela ligava chorando, chorando. E aí eu falei assim, chorou? Ela falou, chorei. Eu falei assim, então agora levanta, vai trabalhar, porque choro não vence batalha. Choro não vence guerra, gente. Pastor, olha aqui para mim, é proibido chorar, gente? Não. Você quer chorar? Chora, entra no quarto, grita, arranca os cabelos, esperneia. Mas levanta e vai trabalhar, porque choro não vence batalha. Choro não paga conta. Então levanta. Sabe com quem que eu aprendi isso? Com meu pai. Meu pai, ele plantava horta, tal. E menino, você já viu, né? Menino quer jogar bola. Então meu pai tinha uma chácara, e do outro lado aqui, ó, tinha um campinho, os meninos ficavam jogando bola o dia inteiro. E do lado de cá, nós tínhamos que capinar. Eu olhava, né, para o lado, olhava para aquela enxada, olhava para a bola. Eu pensei assim, depois mais tarde eu capino isso aí. Ia jogar a bola, pessoal. E de repente, a hora que dava 4h30, tocava sirene lá do Curtume. Falei assim, meu pai vai sair do trabalho agora. Eu já saía correndo, pulando cerca, chegava lá, colocava o chapéu e já começava a capinar os canteiros. Aí capinava só, não dava tempo. Porque meu pai trabalhava ali perto, aí meu pai chegava, olhava e falava assim, você não capinou, né? Aí sabe o que eu fazia, pessoal? Como todo bom adolescente, criança. Não é assim? Não é assim que a gente move o coração dos pais, ou não? Caía no chão, sabe, pessoal? Falei assim, agora eu ganho o coração dele. Chorava, chorava. Meu pai bebia água, meu pai bebia café. E ali eu fazia todo o drama, né? Olhava de rabo de olho para ver como que estava, né? Aí ele tomava o café, e eu lá fazendo todo o drama. Aí eu tomava o café, ficava lá quietinho. Aí eu parava e falava assim, chorou? Eu falei assim, chorei. Ele falou assim, então agora pega a enxada e vai capinar. Eu falei assim, porque choro não capina. E sabe de uma coisa, queridos? A gente traz isso para a vida, uma palavra de esperança. Então a pessoa que é oliveira, ela sempre traz uma esperança onde ela chega. Ela consegue enxergar aquilo que é belo no meio do caos, ela consegue enxergar a esperança, Cid. A palavra da Cíntia ontem, ela consegue ver esperança, que Deus pode mudar. Aí, bom, queridos, semana passada, a minha irmã me ligou de novo. Ela foi fazer exame. Ela me ligou e falou assim, meu irmão, hoje eu não tenho nada para falar. Eu tenho algo só a agradecer. Fiz um exame, meu coração já está funcionando 35%. Você pode aplaudir mais forte e dar um brado de júbilo ao nosso Deus. Eu falei assim, mas o médico falou que não retrocedia. Mas o médico dos médicos tem a última palavra, amém, queridos? Amém, queridos? Então a última palavra vem de quem? Nosso Deus. Tem alguém aqui que assina Oliveira? Deixa eu ver. Vamos lá, quem assina Oliveira? Levanta a mão, gente, para me ver. Oliveira é aquele que traz o quê? Traz aonde? Aonde que a pomba trazia a folha de oliveira? Na boca. Porque a oliveira traz esperança. Então a pessoa oliveira é aquela que traz esperança, aquilo que alegra o coração das pessoas. Outra coisa que eu coloquei, né? Traz alegria, faz diferença, né? Israel aqui traz um alívio, faz diferença. Outra coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos, né? A pessoa que é oliveira, aquele que é mensageiro, sempre tem uma mensagem. Porque a pomba, quando ela voltou, ela estava trazendo o quê? Uma mensagem.
traz uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Então a pessoa que é oliveira, ela traz esperança, é mensageiro, é chamado o quê? A restaurar. A pessoa que é oliveira, ela derrama o seu azeite, porque da oliveira, ela traz o quê? O azeite. E o azeite, ele é produzido como? Quando você espreme, quando você esmaga a azeitona. E é quando você esmaga. Então uma pessoa que é mensageira, não é porque ela viveu dias bons, ela viveu dias difíceis. Mas ela sempre tem uma palavra de ânimo no meio do caos. Porque a oliveira, queridos, para extrair o azeite, você tem que pegar a azeitona, espremer, esmagar. Então quando a pessoa, quanto mais ela é esmagada, espremida, ela produz o seu melhor. Você sabia que o melhor azeite, porque na prensa, quando você colocava ali as azeitonas, para ser esmagada, para produzir o azeite que era melhor é aquele último, aquele que é esmagado ali da semente, aquele último azeite, então ele era produzido, que era o melhor azeite para colocar nas lâmpadas, nos tabernáculos. Sabe por quê, queridos? Sabe por que Jesus produziu o melhor azeite? Porque ele foi esmagado ali no jardim do Getsêmani. Getsêmani significa o jardim da prensa. Quanto mais espremido, deixa eu te perguntar um negócio. Quando você é espremido, o que sai de você? O que sai da sua boca? Quando nós somos esmagados pelo sistema, pela circunstância, quando você é esmagado com algumas notícias, quando você é esmagado pelas circunstâncias da vida, o que você produz? O que sai do seu coração? O que é arrancado de dentro de você? Será que nós conseguimos produzir vida na vida das pessoas? Então oliveira é aquilo que arranca o azeite, quando é mais espremido, mais esmagado, produz o melhor. Será que, e mesmo em meio à circunstância, nós temos produzido o melhor? Lu, você me ajuda aqui? Você tem produzido o melhor? Então a oliveira, a pessoa que é oliveira, mesmo sendo esmagado, mediante as circunstâncias da vida, produz o melhor. Você consegue produzir o seu melhor, queridos? Seja a sua melhor versão. Às vezes as pessoas, o que você produz ali na sua casa? O que você produz ali na sua família? O que você produz na vida dos seus filhos? Você consegue dar o seu melhor? Às vezes as pessoas falam assim, não, está acontecendo alguma circunstância, mas eu não tenho dinheiro. Querido, você não consegue pegar um papel, fazer uma carta? Você não consegue passar na rua e arrancar uma flor? Olha aqui, esse arranjo. Sabe quanto custou esse arranjo? Só o trabalho da pessoa. Será que quando você vai no aniversário, você não consegue comprar um bis e fazer uma cartinha? Será que você não consegue levar seu filho na praça, sentar com ele, e falar assim, olha, hoje é o que o papai consegue? Às vezes a gente acha de passeio, é ir para Disney, é ir para Caldas Novas, sabe, mas o que você pode fazer de melhor naquele dia? O que você consegue produzir naquele dia? Coisas simples, querido, coisas simples. Talvez hoje, né, queridos, assim, pela graça de Deus, né, eu tive a oportunidade de conhecer as muralhas da China, a Torre Eiffel, conhecer ali na Espanha, e vários outros lugares, né, na Itália, eu tive em Genebra ali, conheci várias coisas, ali na Polônia. Mas se você falar para mim, qual foi o melhor passeio? Aquele melhor passeio era quando meu pai pegava uma barra circular, uma bicicleta, pegava uma cesta, colocava alguns alimentos, colocava a gente na bicicleta e nos levava para pegar piaba. Eu trocaria todas essas viagens para ter esses momentos novamente com meu pai. Às vezes não tinha nada, era uma bolacha. A gente gostava de bolacha recheada, mas não tinha dinheiro. Então meu pai falava assim, pai, compra bolacha recheada, mas não tinha dinheiro, pessoal. Então eu comprava aquele saco de bolacha Mabel, passava manteiga e colava uma na outra. Aquilo quebrava o dente da gente. Se uma já era dura, imagina duas coladas. E
aquilo, a gente não mordia, a gente ficava chupando aquilo lá o dia inteiro. A gente chupava aquilo. Sabe que a bolacha? Menina, que a margarina grudava no céu da boca. E aquele você enfiava o dedo assim, tá com gosto de Novalgina. Porque menino, você já viu que o menino enfia dedo no deixa pra lá. E aí o que acontece? Que trem amargando a garganta da gente. A gente ia pescar piaba e chupar aquelas bolachas Mabel o dia inteiro. Se você perguntar para mim, Elton, o que você mais gostou de fazer? Conhecer as muralhas da China, a Torre Eiffel, das gôndolas lá, eu estou tentando puxando a memória, como chama aquela cidade lá? Veneza, Roma. Ou você queria pescar piaba com seu pai? Eu queria pescar piaba com meu pai. Conheci o túmulo lá em Jerusalém de Jesus. Você fala, o que você queria? Eu queria pescar piaba. Sabe por quê? O túmulo de Jesus não está lá mesmo. Morreu e ressuscitou no terceiro dia. Você vê só pedra. Então, sabe, queridos, o que é melhor? Qual que é a sua melhor versão? Então a pessoa oliveira sempre tem uma palavra de quê? De esperança, uma palavra de ânimo. O que é arrancado de dentro de você? Então produz o quê? Produz azeite quando nós somos esmagados. Se você vê, olha só, no fim dessa figura, a Giovana é muito criativa. Eu mandei para ela, falei assim, Giovana, coloca uma figura de oliveira para mim, eu quero mostrar uma oliveira. Aí eu vi os slides que ela fez, falei assim, Giovana, você não mandou a figura. E eu fui ver, não, ela pôs por trás da palavra a oliveira. Eu falei, uau, que criatividade dessa menina. Então se você prestar atenção aqui, tampou, mas os galhos aqui, ó, se você ver aqui o do tronco, é retorcido. Por que os galhos são retorcidos ali, os troncos são retorcidos? Porque isso fala da história, isso fala das marcas que ela carrega no seu corpo. Quais são as marcas que você traz na sua vida, na sua história? Será que eu tenho deixado marcas ou eu tenho deixado manchas por onde eu passo? Deus nos chama a deixar marcas na vida das pessoas. Marcou com as palavras, marcou com a vida, marcou com a bondade. Será que eu tenho deixado marcas ou eu tenho deixado manchas na vida das pessoas? Esses galhos retorcidos, esse tronco fala de uma história, daquilo que você carregou até chegar aqui hoje. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos muito choro, muitas lágrimas, muitas dores, muitas perdas, muitas batalhas que não foram vencidas, mas mesmo assim nós continuamos com a palavra de esperança, nós continuamos com a palavra de vitória, continuamos com a palavra dizendo, só o Senhor é Deus, nós vamos continuar até o fim, não importa se a nossa vida foi retorcida, se a nossa vida foi esmagada, mas mesmo assim nós vamos olhar pelo autor e consumador da nossa fé. Então, traz as marcas da nossa vida. Talvez você foi retorcido pela circunstância, por aquilo que você passou, alguns sonhos que foram frustrados, algo que não aconteceu na sua vida, mas mesmo assim, nós precisamos trazer na nossa boca uma palavra de esperança. Então trazer uma palavra de esperança, trazer outras coisas na nossa vida. Outra coisa, não tente arrancar uma oliveira, porque oliveira tem raízes profundas. O que é ter raiz profunda? Pessoa de aliança. Então nós temos raiz profunda. Esses dias eu encontrei com uma pessoa, a pessoa falou assim para mim, você ainda é da El Shaddai? Eu falei, você não está entendendo, eu sou uma pessoa de raiz, eu sou uma pessoa de compromisso, uma pessoa de aliança. Sabe, Deus ama pessoas que têm aliança, pessoas que têm compromisso. Seja uma pessoa de aliança. Sabe, que eles tenham aliança com seus pais, tenham aliança com a sua família, independente daquilo que você passou, continue orando, continue amando. Talvez você não sabe da minha história, talvez as pessoas chegam aqui, sabe, a minha mãe deu muito trabalho, vocês não têm ideia, ela não deu trabalho, ela deu muito trabalho. Quantas vezes, querido, talvez, eu tive que buscar a mudança dela, lá em Catalão, em outros lugares, em cada lugar que vocês não têm ideia, sabe assim, em cada biqueira, cada lugar, eu tinha que sair às vezes, chegar aqui no domingo, ministrar louvor,
Você nunca viu eu chegar aqui e me vitimizar. Hoje, talvez é a primeira vez que eu estou falando em público isso. Nunca falei. Falei, Luciano? Nunca cheguei aqui e falei. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso. E minha tia sempre estava comigo. Às vezes eu trabalhava no frigorífico, chegava 3 horas da manhã para trabalhar, saía 8 horas da noite, querido. Sabe o que a gente ia fazer? Buscar mudança lá em Catalão. Até de madrugada, deixava lá minha tia sozinha, eu tinha que ir trabalhar. Aí quando minha tia estava passando por problema, algumas dificuldades, alguns parentes falaram assim, mas você está ajudando sua tia? Eu falei assim, eu tenho uma dívida de gratidão com ela, você não está entendendo. Você não está entendendo. Dívida de gratidão. Dívida de gratidão a gente não paga. É dívida de gratidão. Sabe quando você é grato? Quantas pessoas são ingratas hoje? Fecha a porta. Sabe, nós trabalhamos aqui com célula, né, grupos pequenos. Quantas pessoas nós recebemos na nossa casa, que sentou na sala da nossa casa, comeu do lanche que nós fizemos, foram embora e ainda falaram mal de nós. Não estou falando que nós somos perfeitos, não somos perfeitos. Isso para mim é ingratidão, independente do que aconteceu. Nós como igreja. Então eu acho que a pior coisa que existe no coração de uma pessoa é o espírito de ingratidão. Mas a gratidão sempre vai deixar a porta aberta. Você pode ver que Jesus, ele tinha um espírito de gratidão. Pai, graças te dou. O milagre acontecia dos pães. Pai, graças te dou. Lázaro vem para fora. Porque a gratidão, ela traz o milagre. A gratidão, ela processa o milagre na nossa. Não estou falando de perfeição. Não estou falando isso. Eu lembro um dia, queridos, e depois assim, várias circunstâncias que eu vivi com a minha mãe. Eu lembro que eu tinha que sair daqui de Araguari todo dia, 5 horas da manhã, pegar ela onde que ela morava, cruzar Uberlândia inteiro, do outro lado, para deixar ela 8 horas para fazer o tratamento. Aí eu vim embora, trabalhava, saía daqui de Araguari 4 horas, buscava ela, deixava ela na casa dela e voltava. E teve um dia que voltando, eu peguei um trânsito muito grande, e eu cheguei na célula 8h05, e a célula era 8 horas. Na hora que eu cheguei na porta, já estava cansado, durante 4 meses fazendo isso. Uma pessoa estava na porta e falou assim, vai pastor, olha o horário. Eu pensei, ó pessoal, e ainda não deu para trazer o lanche hoje. Eu falei assim, mas por que você não avisa? Eu falei assim, irmãos, eu quero pedir perdão, vocês me perdoem. Sabe o que é, queridos? Porque a gente não conhece a luta da outra pessoa. Eu poderia falar 1000 coisas, podia contar a história. Hoje eu estou contando. Mas eu entendo que eu fui chamado para ser oliveira. Você foi chamado para ser oliveira. Você foi chamado para ser oliveira, amém? Você foi chamado para ser oliveira. 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 A mulher oliveira, ela olha para o filho e fala assim, meu filho, você vai dar conta. Não vai chamar o filho de burro, vai olhar e falar assim, senta aqui que eu vou te ajudar. A mulher oliveira vai olhar para o marido e vai falar assim, olha, estou com você nesse barco, eu vou te ajudar. A mulher oliveira. O marido oliveira é aquele que vai ajudar a sua esposa, vai ajudar os filhos. É aquele que vai olhar. Eu acho que é Thomas Edison que inventou a lâmpada. É Thomas Edison. Thomas Edison, certa vez, aquele menino, ele ainda era criança, ele chegou em casa com uma carta. A professora mandou uma carta para ele, ele chegou em casa, tal, correndo com a carta, falou, mãe, está aqui a carta, a professora mandou para você, tal. A mãe olhou a carta e falou assim, meu filho, a professora falou que você é muito inteligente, que você já sabe tudo, e que você não precisa mais ir para a escola. Então, onde começou a homeschool? Então agora eu vou te ajudar aqui em casa a partir de hoje. Então ele cresceu, se tornou cientista. Hoje nós estamos aqui é porque ele inventou as lâmpadas, a luz aqui, né, a lâmpada. O que aconteceu? Passou o tempo,
A mãe dele morreu, ele foi mexer nas coisas da mãe e ele achou a carta da professora. E na carta da professora estava escrito assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Nós tentamos de tudo com o seu filho não aprende, o seu filho tem um déficit de aprendizado, seu filho não consegue. E não tem jeito, então é melhor você tirar ele da escola. Mas aquela mãe era uma mãe o quê? Oliveira, tia Era. Não estraga minha pregação, não. Aquela mãe era uma mãe o quê? Oliveira. Aquela mãe era uma mãe Oliveira. Você é uma pessoa Oliveira, pessoal. Então, a pessoa Oliveira sempre tem uma palavra de ânimo. Se o marido chega desanimado em casa, ela vai falar assim: levanta a cabeça. Se o marido chegar em casa e falar assim: nossa, amor, perdi o emprego, ela vai olhar para o marido e vai falar assim: amor, olha aqui para mim. Hoje mesmo eles vão cair em si, vão ver que perderam o melhor funcionário daquela empresa. É a mulher o quê? Oliveira. Aí a mulher que não é Oliveira vai falar assim: que é isso, amor? Ela vai olhar e vai falar assim: mas pode deixar, porque Deus vai abrir uma porta muito melhor. Porque ela é o quê? Oliveira. A oliveira cresce, queridos. A oliveira, se ela crescer no jardim, se ela crescer no meio do mato, ela cresce desordenada e fica gigante. Mas se a oliveira, ela é plantada no jardim, para ela não crescer de uma forma desordenada, ela é podada. E para haver algo ordenado, precisa haver o quê? Poda. Esses dias eu fui ministrar numa igreja, e tem um jovem que eu gosto muito, e ele não estava lá, tocando um instrumento. E a hora que desceu, eu falei assim: meu irmão, eu senti sua falta. Ele virou para mim e falou assim: não, me cortaram, pastor, do louvor. Eu falei: não te cortaram, eles te podaram. Há uma diferença entre a poda e a corta. Aparentemente é a mesma coisa, porque quando há corte, porque a poda, você poda no lugar certo. O corte, você corta de qualquer jeito. E Deus vai nos podar para nós ficarmos o quê? Alinhados, cuidados no jardim, amém? Então outra coisa que eu vejo aqui, queridos, a oliveira ela cresce. Coloca para mim a segunda pessoa, vamos lá. A pessoa figueira. Alguém que já comeu um figo? Ou não? Então aqui vem falando da o figo in natura é muito gostoso, não é? Você vai lá no pé, põe. E o figo, qual que é a primeira característica do figo? Ele é doce, mas se ele se secar, ele fica mais o quê? Mais doce. Você pode ver que o figo, se você pegar ele, e ele já ficou velho, ele se secou, ele chega a dar um açúcar. Então a pessoa que é figueira, ela não perde a doçura. Mesmo que passe a sequidão fala dos dias difíceis da vida, você não vai perder a doçura. É como Ruth. Sabe Ruth, quando estava ali perto de Noemi? Porque Noemi, ela perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu a nora. Ela falou assim: a partir de hoje, meu nome não é mais Noemi, não é mais doçura. A partir de hoje, meu nome é Mara, amarga. Mas Ruth trouxe a doçura na vida daquela mulher. Não perca a doçura. Não deixe com que nada nem ninguém venha roubar a sua doçura. Não deixe com que nada nem ninguém venha roubar a sua alegria. E é engraçado porque em Israel, o figo era uma fruta que era da época do verão, mas eles usavam o figo na época do inverno. Por quê? Porque era algo nutricional. Aquilo que você produzir nos dias bons, você vai guardar, porque nos dias secos, nos dias ali de inverno, você vai usar na sua vida, amém? Quando você passar por momentos difíceis, você vai usar na sua vida. Então aqui quando chegar o inverno, e outra coisa, a folha da figueira também servia para cura. Aonde você foi curado, Deus vai te usar para curar pessoas, amém? Aonde você foi curado, você vai curar pessoas nesses dias. Aonde você foi curado na alma, onde você foi curado nos relacionamentos, onde você foi curado na família, Deus vai te usar para curar pessoas. Deus vai te usar para curar pessoas. Então aqui o figo fala de cura, fala de restauração, fala de doçura. Então fala que nós não podemos perder, sabe o que? A doçura. O figo também fala de descanso. Certa vez Jesus, ele encontra com Natanael, ele fala assim: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Está lá em João, capítulo 49, João, capítulo 1, verso 49.
Certa vez chegaram para Natanael e falaram assim: olha, encontrei o Messias. Ele falou assim: ah, mas aquele. Jesus encontra com Natanael e fala assim: eu te vi debaixo da figueira. A figueira fala de descanso. Você vai descansar em meio às circunstâncias da vida. Você vai descansar, amém? Você vai deitar, você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dizer: deito, durmo, pego no sono, porque o Senhor me sustentou. Então aqui a figueira fala de doçura. Mesmo se você viver dias difíceis, você não vai perder essa doçura. Sabe, outra coisa, não dá tempo de nós lermos, em Lucas 13 fala assim: e eu vi a figueira plantada no meio da videira. Cuidado com as comparações, não se compare com as outras pessoas. Você é único, você é única. Sabe, cada um de nós temos um valor na casa do Senhor. Você é único. Sabe, o pessoal do louvor, a Cíntia, a Lu, eles têm os valores deles, mas eu também tenho os meus valores. Cada um de vocês tem os seus valores. O pastor Carlinhos tem um valor dele, o pastor Horácio, a pastora Beth, cada um tem os seus valores. E tem coisas que Deus te deu, que Deus também me deu. Tem coisas que você faz que eu não faço, mas tem coisas que eu faço que você não faz. E nem por isso ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos uns valores na presença do Senhor. Somos pessoas valorosas. Coloca aí o próximo para mim, não dá tempo mais. Vamos lá. A pessoa o quê? A pessoa videira. A videira é o que produz vinho. Isso fala de alegria. Não deixe com que nada venha roubar a sua alegria, queridos. Não deixe. Porque o vinho fala da alegria, e a alegria do Senhor é nossa força. Sabe aquela pessoa que chegando no lugar? Sabe aquela pessoa que você fala assim: nossa, fulano de tal podia tanto estar aqui? Você conhece pessoa que é assim? Sabe aquela pessoa que chegando? Ela chega em casa, é alegria. Ela chegando. Queridos, não tem nada melhor. Tem uma pessoa, né, que um dia me deu uma carteirada. Encontrei com a pessoa, falou: ô irmão, né, não te vi no culto. Ela falou assim: eu não gosto da sua pregação. Eu falei: por quê? Você prega sorrindo. Você precisa ser mais sério. Queridos, eu até tentei numa pregação ficar sério. Depois eu olhei e falei assim: afasta de mim, penina, ladrão de alegria. Aí depois eu tentei ficar sério numa pregação, beleza. Depois o Espírito Santo me falou assim: eu te fiz dessa forma. Você não tem que agradar homens, você tem que agradar o meu coração. Não deixe com que nada venha roubar a sua alegria. Aí depois passou um dia, eu encontrei de novo com essa pessoa. Falou assim: deixa eu te falar uma coisa, eu não te engulo. Eu falei: então vomita. Vomita, eu sou a sua indigestão. Vomita. Você não tem que agradar ninguém. Sabe, querido, você não tem que mudar para agradar ninguém. Eu não vou mudar. Sabe, a pessoa já chegou ali e falou assim: eu não gosto do jeito que você veste. Eu falei assim: problema seu. Também não gosto do jeito que você veste. Sabe aquelas pessoas que gostam da carteirada? Aquelas pessoas que não edificam nada e falam assim: não, é só para deixa para lá, é só para. Mas a gente vai sobrevivendo, querido. Não deixa com que nada venha roubar a sua alegria. Não deixa, sabe os ladrões de alegria, o irmão do filho pródigo? Eu não entro nessa festa. Sabe, não seja o ladrão de alegria e nem queira roubar a alegria de ninguém, né? Eu gosto muito de contar isso aqui, porque meu sonho de menino é ter um portão daqueles basculantes. Sabe aqueles portão basculante? Era meu sonho, querido. Porque eu me senti o Batman, sabe, na Batcaverna. Sabe aquele negócio fazer? Queridos, o dia que eu consegui colocar um portão desse, ontem assim estava falando que ela conseguiu colocar um box no banheiro. Queridos, olha só. Cada um tem uma alegria diferente, mas meu sonho, sentir um portão basculante, aqui que levanta, eu me senti entrando na Batcaverna. O dia que eu consegui colocar um portão desse, que eu peguei o controle, fui andando, e levantava o portão, e baixava o portão, e eu queria ver a distância que eu podia chegar para entrar com o carro. Mas eu estava tão assim, alucinado, estava tão alegre com aquilo, igual o menino, sabe como você sonha? Sabe aquele menino que ganhou a bicicleta e coloca ela no quarto, até na cama? Coloca no quarto, né? Sabe aquele carro, que é o primeiro carro que você lava ele, passou na água, você vai lá e limpa a rodinha? É mais ou menos isso, querido. Eu estava como quem sonha, meu sonho era um portão basculante, e a hora que ele fechava assim,
Queridos, aquele som parece que ecoa até no meu ouvido até hoje. Quando eu olhei para trás, o vizinho estava olhando junto com outros vizinhos. E eu fiquei sem graça, porque eu estava brincando com o portão. Queridos, eu abri e fechei umas 300 vezes. E eu levantava o trem, fechava, pá. E aquilo é legal, aquele som, parece que assim, parece que eu estou vivendo aquele som até agora. Aí, bom, o vizinho falou, deixa eu te falar um negócio. Tem um senhor ali em cima, que tem um portão desse, e ele fechou a cabeça do filho dele naquele portão. Falei assim, ladrão de alegria, afasta de mim, penina. Ladrão de alegria, ladrão de alegria. Então não deixe com que ninguém, você é único, você é única, amém? Amém? Quantos aqui são videiras do Senhor, a alegria do Senhor? A palavra de Jó diz que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. A alegria do Senhor é o que? É a nossa força, é nossa força. Mas para terminar, e o pessoal do louvor pode subir, a pessoa que é espinheiro, sabe aquela pessoa que você não pode tocar, que é dodói, aquela pessoa que machuca, sabe aquela pessoa que a pessoa fala assim, ah tá, hoje nós vamos fazer, a pessoa já pergunta assim, mas você não chamou fulano não, né? Mas graças a Deus que na El Shaddai não tem essas pessoas, não tem. Lá na sua família não tenha os espinheiros. Sabe aqueles espinheiros que aquele não me toque, não pode falar nada. Mas uma coisa, olha aqui para mim, pessoa ferida fere, pessoa machucada machuca. Deixa eu só te falar uma coisa. Um dia eu ouvi um negócio, uma pessoa falou assim para mim, está muito difícil mexer com você. Eu falei, não, mas sabe por que está difícil? Porque eu não sou mais manipulável. Porque uma pessoa que não é mais manipulável, para você se torna difícil. É porque eu não sou mais manipulável. Não é que eu sou difícil, é porque eu não fico cedendo às suas vontades. É totalmente diferente. Mas existe pessoa, queridos, que é insuportável. Sabe aquelas pessoas que é um espinho, qualquer coisa? Sabe aquela pessoa que grita, né? Que grita por qualquer coisa, que briga. E depois fala assim, não, mas eu só falei porque estava nervoso. Não falou, não é porque estava nervoso. É que a circunstância mostrou que estava dentro do coração dela, que ela sempre foi. Então, pessoas, né, que são espinheiros. Pessoas, né, que é um espinheiro brabo. Aqui fala da oliveira braba, aquela pessoa que tem, né, não tem frescor. Não tem frescor nas palavras. Já viu aquela pessoa que fala assim, não, eu sou sincero, olha aqui para mim. Não é que a pessoa é sincera, ela é sem educação. Sinceridade não tem nada a ver com aquilo que fala. A pessoa é sem educação. Aquela pessoa que gosta de agredir. Então você tem que ficar pisando em ovos com ela. Deixa eu te perguntar nessa noite. Será que eu quero ser uma pessoa, né, uma figueira que traz cura? Eu quero ser uma oliveira que tem uma palavra de esperança? Será que eu sou uma videira que traz o azeite, que traz o frescor? Ou será que eu sou um espinheiro? O que eu deixo na vida das pessoas quando eu passo? O que eu tenho deixado na vida das pessoas? As pessoas que você passou na vida, o que você deixou na vida delas? Feche seus olhos nessa noite, feche seus olhos. Começa a perguntar para o Espírito Santo, quem é você, queridos? Quem somos nós? Será que eu sou uma pessoa que trago esperança, uma palavra de esperança? Você que está em casa, começa a se perguntar nessa noite, Deus, será que eu sou a videira? Será que eu sou a oliveira? Será que a palavra de esperança está na minha boca? Será que eu sou a videira? Será que eu trago sombra, descanso, refrigério? Deus, não quero ser um espinheiro que machuca as pessoas, mas eu quero, Deus, trazer refrigério. Por isso nessa noite, Senhor, nos colocamos debaixo da Tua palavra,
nos colocamos diante do Senhor. Sabemos que o Senhor não nos corta, o Senhor nos poda. O Senhor nos poda porque nós estamos no jardim. Só há poda quando nós estamos no jardim. E nós estamos no jardim do Senhor. Nós estamos no jardim do Senhor, que é a igreja. Por isso no jardim há poda, há cuidado do Senhor. Mesmo que os nossos galhos foram retorcidos pelas circunstâncias da vida, nós queremos deixar marcas e não manchas. Por isso nessa hora, Senhor, queremos viver o melhor do Senhor nesses dias. Sabe, queridos, levanta a tua voz profética. Essa noite é uma noite de cura. Deixa o Senhor curar o seu coração. Deixa o Senhor curar a sua vida. Talvez você chegou nessa noite com seus galhos retorcidos, mas eu quero te dizer que aonde você foi machucado, você vai curar pessoas. Isso você não vai orar, você vai apenas orar ao Senhor. Converse com o Senhor nessa noite. Você é cura, você é uma pessoa de raiz. Sabe, mulher, você é cura para os filhos, para o marido. Marido, você é cura para sua casa. Por isso levanta a tua voz profética. Fala: Deus, eu quero ser cura. Eu sou oliveira, por isso nessa